isso mesmo, Alexandre? Na aula passada, acho que a gente deduziu isso mesmo, né? Os sinais são alternados assim, né? As derivadas segundas de função positiva das derivadas, das integrações por parte da derivada segunda, eu integro duas vezes por parte, então dá sinal mais. Então, uma derivada primeira, eu integro uma vez por parte. Então, sinal menos, sinal mais, sinal menos, e aí. Se a gente não tiver esses termos de derivada segunda, isso aqui é zero, isso aqui é zero, aí dá, olha a Lagrange normal. Mais, menos. Assim. Acho que é isso. Então vamos inserir, né? Fazer o seguinte, simplificar um pouco a vida, pensar limpada da seguinte maneira. Vou jogar tudo para só uma questão estratégica mesmo. Né? Na aula passada a gente trabalhou esse termo aqui, vamos supor que só dependa de derivadas primeiras. Então a gente trabalhou esse termo aqui, trabalhou esse termo aqui na aula passada, só para ter uma primeira ideia. Ele trabalhou esse termo aqui. Fez isso na aula passada. Esquecemos esse termo e esquecemos esse termo. Fazer o seguinte, para uma questão só de organizar o quadro melhor, vamos passar tudo que tem esses termos que nós já cuidamos na aula passada para o lado esquerdo, tá? Vamos passar para lá. Aí vamos jogar esse termo para lá. Menos L. Aqui eu acho que eu vou fazer uma coisa que a gente fez na aula passada. Vamos já substituir esse termo aqui pela equação de Euler Lagrange. Olha quem é o DL dele. DL de φ é igual, né? Se eu passar esse DL de φ para o lado direito, ele vem para cá com o sinal menos. Tá. E aí eu multiplico toda essa equação aqui por menos. Aqui fica menos, aqui fica mais. Menos, e aqui fica mais. Certo? Só usei a equação de Euler Lagrange e isolei esse termo aqui para cá. Porque para nós vai ser conveniente substituir esse termo aqui por toda a equação de multiplicação, certo? Então eu já vou substituir esse termo aqui dentro. Então vai ficar menos DL de φ para cá. Vou botar tudo dentro do parênteses, menos. Desculpa que vai ser meio chato, né? Porque a gente vai ter que ficar colocando coisas aqui. Esse aqui vai tacar parênteses com sinal menos. Então, como vai ter um menos na frente do parênteses, vai ficar direto mais aqui. Vamos botar aqui mais. Vai para lá com sinal menos, aquele menos vai comer aquele menos, vai ficar mais de 2 vezes 2. Aí esse aqui vai ficar com sinal menos. Esse aqui vai ficar com sinal mais. Isso do lado X, né? Então, tudo isso aqui é esse termo aqui, vezes dt. Joguei esse termo para o lado esquerdo. Vou trazer esse aqui também para o lado esquerdo. Trazer esse aqui e esse aqui também. Vou trazer esse termo aqui, eu peguei só de derivada primeiro. Menos L. DT e DT. Então, só para marcar aqui para não me perder depois, esse termo aqui a gente já considerou, esse termo aqui a gente acabou de considerar.
Esse termo aqui vamos deixar de lado por enquanto. Esse termo aqui também, esse termo transitou para o lado direito, né? Veio para cá, só estamos errados. Então, esse termo aqui transitou funcionalmente. E esse aqui também vai transitar funcionalmente. Então, vamos ter aqui do lado esquerdo, esse termo menos. Também foi. E aí do lado direito ficaram os termos novos, né, que dependem eventualmente só do Lagrangiano de derivadas chamadas superiores. Então, dl conferindo o sinal, se eu deixei o sinal trocado na hora de fazer essas trocas de termos. Muito bem. Então vamos ver só o seguinte. Esse termo aqui está sujeito a uma derivada temporal. Esse termo aqui, esse termo aqui, vezes esse termo aqui. Então isso aqui é a derivada temporal disso vezes isso. E esse termo aqui é esse termo vezes a derivada temporal. Eu estou querendo dizer o seguinte, vou agora juntar o seguinte, vou pegar até a teoria aí, já que tem teoria aqui, só para marcar aí, para não dar problema. Então vou pensar, esse termo aqui tem uma derivada temporal. Esse termo aqui tem a derivada desse objeto aqui em relação ao tempo vezes isso. Mas esse termo aqui tem o mesmo fator vezes a derivada do tempo vezes isso. Então, esses dois termos aqui, eles podem se juntar pela regra de Leibniz da derivada. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. Depois, esse termo aqui, eu tenho a derivada em I, né, desse cara aqui, vezes o ddt de φ. E aqui eu tenho, esse cara aqui, ddt, então aqui esse termo, esse carinha aqui não. Esse cara aqui é uma derivada espacial. Então esse cara aqui eu estou pegando a derivada temporal, então só esses termos aqui. Esse termo aqui já é derivada espacial. E na derivada temporal, esse termo, então eu vou marcar por enquanto esse termo aqui, que está se juntando com esse. Esse termo aqui é uma derivada espacial, quer dizer, esse termo aqui eu não posso juntar com esse. Porque esse aqui tem uma derivada espacial aqui, e essa derivada, esse termo vai ser outra derivada espacial, porque ó, é a derivada em I do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada em I do segundo, pensando que eu posso computar dele com dt. Então esses dois termos aqui, vamos dizer assim, vão se aliar, mas por outras razões, né? Levando em conta a derivada em t, em I, não o gradiente, não a derivada em t. Vamos fazer o seguinte agora. Então, esses dois termos aqui têm a sua contrapartida. Vamos começar a trabalhar esse termo aqui, que tem várias derivadas temporais. Vamos pensar que esse termo aqui, ó, fazer o seguinte agora. Trabalhar esse termo aqui da seguinte maneira. Só esse termo aqui. Eu vou escrever ele como sendo a derivada temporal do produto. Derivada temporal da derivada em L em relação ao dt2φ. Vezes dt2φ. Claro, menos agora a derivada do primeiro. Isso aqui é esse termo aqui é isso aqui, mas tem que subtrair esse termo aqui, menos ddt de L dt2φ. Certo? Esse termo aqui é isso aqui, menos isso.
derivada do primeiro é esse aqui. Então, esse termo aqui é esse cara aqui. Essa segunda derivada, essa derivada do âmbito aqui me dá esse termo. E estou subtraindo dessa derivada do âmbito. Então, já consegui colocar esse termo sob a forma de um DDT também. Então, eu vou fazer o seguinte, até para facilitar. Tudo que tiver já com a forma que eu puder botar DDT de alguma coisa, DDT do L, esse aqui. Vou colocar assim, porque vai ser DDT desse produto, vai ser a derivada temporal de DL, DDT φ, vezes esse DDT φ aqui, né? Esse cara, esse cara aqui, esse cara aqui com esse cara aqui, né? Esses dois termos aqui. Então, esse termo aqui também é um termo único. Esses dois termos aqui, vermelhado, né? Esses dois termos aqui, quer dizer, isso aqui, vou tirar isso aqui daqui, vou tomar um pouco aqui, então, propriedade só disso. Esse termo aqui, vezes esse, e esse, vezes esse, esses dois termos aqui se juntam e também dão DDT de alguma coisa. Como esse termo aqui. Esse termo aqui já é DDT de alguma coisa. Porque qual é o meu objetivo? É chegar a partir daquela condição em que a derivada do L explícita em relação a t é zero, eu tenho que chegar numa equação de continuidade. Eu tenho que construir uma equação de continuidade a partir daqui. Então aqui está surgindo um termo que me ajuda, esse aqui e esse aqui. Então esse termo aqui foi executado. Vou tirar isso aqui. Ficou isso aqui. Agora, de novo, eu posso fazer o mesmo procedimento nesse termo. Eu posso dizer que esse termo aqui, a gente tem que ter cuidado com ensinar. Ensinar o menos aqui que eu não estou incorporando, não. Vou deixar ensinar o menos fora desse colchetinho. Então, isso aqui é DDT de DDT DL, DT2φ, vezes DTφ. Vamos ver se não é isso não. Eu vou produzir essa derivada segunda aqui e dar esse termo. Mas agora eu tenho que tirar esse termo aqui. Menos dt ao quadrado de dt2 de dl de dt2φ dt. Certo? Esse termo aqui, essa derivada segunda atuando aqui, produz essa derivada segunda que cancela esse termo. E essa derivada atuando aqui reproduz esse termo. Então aqui tem um sinal menos, que esse aqui vai ficar. Vamos fazer o seguinte, eu vou esquecer isso aqui, para não dar confusão. Vamos esquecer isso aqui. Já vou trazer esse menos para cá. Vou esquecer o menos também. Menos aqui, mais aqui. Então, olha só, ganhei um novo termo que tem derivada temporal. Então, já, a equação de continuidade está se ampliando. Ela agora chegou ao setor das derivadas segundas. Então, eu tenho esse termo aqui. Agora, aqui, ó, eu tenho esse termo, D2, DT2, disso vezes isso, que é igualzinho a esse termo que está aqui. Então, eu vou marcar frescura, tanta coisa já tem. Aproveitar e não dar confusão. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso cortar esse termo aqui com esse termo aqui. Então, ó, a gente conseguiu enquadrar uma derivada temporal. DDT de alguma coisa, DDT de alguma coisa, DDT de alguma coisa, DDT de alguma coisa. Então, pelo menos uma parte da equação de continuidade já está constituída. Agora vamos ter que fazer a mesma coisa no setor espacial. Vou fazer o seguinte, eu acho que agora já dá para apagar aquele quadro ali, porque tudo que a gente tinha que usar ali, eu trouxe para cá. Alguém fotografou aí? Você fotografou? Você que gosta de fotografar? Fotografando Então, fotografa. Se eu errar, a gente tem que... Alguém fotografou? Se eu errar, você está copiando direitinho? Não. Tá, então tá. Não, porque se eu errar, eu sei onde voltar.
Quer dizer, tem um maldito sinal vendo lá no final que a gente tem gente que é contra, não sou a favor. Está rolando uma discussão aí sobre tirar fotografia em aula, usar laptop em aula, que eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver de tirar a fotografia, a melhor coisa é isso, né? Eu tinha um colega japonês na internet, quando a gente fazia doutorado, né? Já era postdoc, eu comecei a trabalhar um pouco com ele. Naquela época era máquina de fotografia. Foi a primeira vez que eu vi um cara tirando fotografia de quadro no estilo, tinha uma câmera boa, mesmo japonesa, né? Ele ia tirando fotografia de tudo, que ele apagava, que tinha roubado a ideia dele. Ele apagava tudo, não very important, very dangerous, apagava tudo, tirando, mas era uma máquina desse tamanho. Agora é celular, né? É uma beleza. Mas tem gente que é contra, diz que é falta de respeito do professor. Melhor tirar fotografia do que dormir, né? Melhor filmar do que dormir, né, Tiago? Quem não sabe, né? Tiago já me deixou tendo que dar uma aula de 3h30 por causa do sono dele. Eu esqueci que ele. Eu vi ele dormindo, mas pensei que estivesse gravando, né? E depois foi uma só de 2h30. Você me deve 6 horas de aula. Aí depois disso eu passei a controlar o sono dele. Vamos lá. 6 horas eu vou preparar, ok? Então vamos fazer o seguinte agora. Vou fazer assim, vamos já, só para limpar esse quadro, vamos jogar para o lado esquerdo tudo que é DDT, então. Então nós temos aqui o DDT do E. Aí vamos ter aqui menos DL, DDT de Φ, DDT Φ. É isso mesmo, né? Esse termo aqui, juntou com esse, tem uma derivada total de DDT Φ. Esse termo aqui já foi também levado. Aí temos esse termo aqui, menos, esse aqui vem para cá, esse aqui é mais, vai falar menos, esse aqui realmente é menos, vai para cá mais. DDT. Esses dois termos aqui, ó. Não, esse DDT aqui não tem. Esse DDT aqui eu já faturei lá na frente, né? Tem para cá mais. Vou colocar esse DDT aqui demais. Entendeu? Esse termo aqui vai para lá, ó. Esse DDT eu já faturei. Então vai esse termo aqui com sinal mais. Só que esse termo também tem um DDT aqui. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui menos. Não fiz besteira. Então bota aqui esse sinal menos, aí incorpora esse termo aqui, ele fatora um DDT aqui, e incorpora esse termo aqui, que também fatora um DDT aqui. Então menos, vai para lá mais, então aqui vai ficar menos. DDT. Então eu posso botar esse carinha aqui em evidência. Vou botar esse carinha. Deixa eu passar. Então, botei esse menos aqui. Esse termo aqui. Vai fatorar esse DDT φ. Esse DDT φ vai ficar embaixo, DT. Tudo isso aqui. Vezes DT. Então, esses dois termos aqui, né? Esse termo aqui, fatora esse DDT φ, e esse termo aqui, fatora esse DDT φ. Esse termo aqui é com sinal menos, DDT, DL,
isso é o lado esquerdo. Tudo isso aqui dentro de uma derivada temporal. Legal? Agora vamos passar para o lado das derivadas espaciais. Para todo mundo que está conferindo esse sinalzinho, né? Tá. Então vamos fazer o seguinte: operação perigosa. Vou apagar tudo que está em vermelho, tá? Todo mundo confira para o seu parceiro se vai certinho, aí se apagar, tá bom. Então, isso aqui foi embora. Esse termo aqui. Esse aqui eu já passei do lado da palavra. Esse aqui ficou do lado esquerdo, onde estava, nacionalmente, tá? Esse menos aqui é patrimônio público desses dois termos aqui. Esse já foi incorporado. Eu vou deixar nesse quadro aqui só o que tem derivado espacial, derivado espacial, derivado espacial. Esse aqui também já foi incorporado lá. Então, derivado espacial. Esse termo aqui eu já tinha trabalhado ele, nesses dois aqui. E aí, esses dois aqui já foram para lá. Então, vamos trabalhar agora só essa parte espacial. Então, eu vou fazer o seguinte: deixa eu coletar tudo aqui. Vou botar esse aqui, para poder TI. Vou só retomar aqui rapidinho. TI, todas essas coisas aqui são fáceis. Só são assim. Então, eu estou só fazendo que o cara, quando pega pela primeira vez, fica meio afrontado com tanta derivada, você não sabe que atitude tomar. Então, estou falando que a gente tem que fazer quando quer gerar uma lei de conservação, é sempre tentar transformar todos os termos em derivada de alguma coisa. Tem que fazer sempre, tipo, regra de Leibniz, para colocar tudo dentro, sujeito a uma derivada externa, para poder constituir uma lei de continuidade. Esse aqui é o caminho. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, jogar todas as derivadas para fora. Então, esse termo aqui, esse DT. E aí, esse termo aqui. Está próximo. Aí agora a gente joga esse termo para cá. Mas também deve ser um menos no mesmo lado, né? Esse termo também é menos. Aí posso trocar a ordem aqui. BI do DT. Já foi. Trocar o sinal dele. Não, ele está aqui embaixo, ele está no mesmo lado da equação. Não, é já nesse primeiro, porque... Esse termo estava do lado. Isso aqui não estava tudo do mesmo lado da equação? Não, Mas então quando deixa passa para para lá, lá, do DTR. Oi? quando você passar por essa desse Ah, quando eu passar para lá, né? Mas eu não. Ah, tá, não, eu vou trabalhar só que eu estou esquecendo isso aqui para eu ir embora. Ah, Aqui tá certo, só estou olhando para cá, esquece aquilo lá, tá bom? Aí tá, obrigado. Mas eu estou só olhando isso aqui, parece que estava tudo do lado esquerdo. Então, agora esse cara aqui está indo para o lado esquerdo, esse cara aqui vem para cá finalmente. Certo? É Felipe, eu estou só desse lado, estou ainda comprometido com aquilo. Depois eu vou jogar tudo para lá. Então, esse aqui é o lado, eu passei tudo para esse lado. É claro, na hora que eu for para lá, eu vou trocar o sinal de tudo, não é isso? Na hora que eu for para lá, eu acho que eu tenho que trocar o sinal. Pois é, tudo isso aqui estava nessa equação aqui, isso aqui igual a isso. Estava do lado esquerdo, eu joguei tudo para o lado esquerdo, tá certo. Então vamos lá, então esse termo aqui, ele completar. Esse termo aqui está claro. Esse termo aqui ele tem a derivada espacial desse fator vezes
a derivada espacial do DDT. Então, esses dois termos aqui, eles se juntam, né? Vou até incorporar o sinal deles. Vamos pegar esses dois termos aqui. Esse termo com esse termo aqui, então é tudo uma coisa só. É DI de DL, DDI, DT, certo? Fica derivada do primeiro, vezes o DDT de φ, mais o primeiro derivado do DDT de φ. Tem um sinal menos. Agora, esses dois aqui, esse termo aqui, vou botar assim, mesma história. Esse termo aqui já tem essa derivada. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar esse termo colocando essa derivada DI, então, esse termo aqui tem um sinal menos. Então, vai ficar menos DI. Vamos trabalhar esse terminho aqui, incluindo o sinal menos. Vai ficar menos, aí DI. DL, então, agora eu quero colocar, para ter uma equação de continuidade, eu preciso agora ter a derivada temporal, que dá a variação temporal da densidade, e uma derivada espacial que vai dar a divergência de alguma coisa que constitui aquela equação de continuidade. Então, esse termo aqui, ó, derivado desse cara. Então, essa derivada vindo para cá, constitui esse termo que está aqui em cima. Agora eu tenho que descontar esse termo aqui. Então, mais DI, essa derivada atuando só aqui. DL, relação, DI, tudo isso vezes DDT, DJ, certo? Vamos ver se é isso mesmo. Essa derivada aqui bate aqui e me dá esse termo. E essa derivada bate aqui e produz esse termo aqui, né? Cancela, né? Assim, então cancela e me dá aquele primeiro termo. Então, já produzi aqui um termo dos que eu quero. DI de alguma coisa. Esse termo está nos bons, está dentro dos bons termos. DI disso aqui. Tá certo. E aí agora a gente tem que pegar esse termo agora, né? Vamos pegar agora esse termo. Esse termo aqui, ele vai me produzir DJ, né? DJ de. Lembre-se o seguinte, ó, I e J nessa equação são índices saturados. Então eu vou chamar esse cara aqui de J, esse cara aqui de J, esse cara aqui de I, porque I e J são saturados. Por que eu estou fazendo isso? Para poder fatorar esse DI de mim. Só para você ver que eu poderia fazer isso no final. Então estou botando esse DI aqui, então esse aqui vai atuar no DJ de PL. Essas derivadas comutam, DI, DJ, φ, DT, esse termo que eu trouxe essa derivada para atuar no grupo todo. E aí agora eu tenho que descontar a ação dessa derivada nesse termo. Então eu vou fazer menos, a derivada da menos DI, DJ. DL, D, DI, DJ, φ, vezes DT. Certo? Esse termo aqui cancela essa derivada indesejada aqui e reproduzindo esse termo. Então, de novo, eu ganhei um outro termo bom da derivada espacial.
Um termo bom. E esse termo aqui cancela esse aqui. Então a gente agora pergunta para você, Felipe. Quando eu jogar isso tudo para lá, vai ficar tudo do lado direito ou vai do lado esquerdo? Agora eu perdi. Eu acho que não usa o sistema não. Porque você tem que olhar pelo Pelo DDT, né? pelo DDT. Eu acho que estava tudo junto com esse cara do lado esquerdo, né? Isso, eu acho que tudo. Então eu vou botar isso aqui, tudo estava morando do lado esquerdo, então é certo. Está tudo do lado esquerdo. Bom, se não tiver batido, vai ser um ornamento. Eu acho que exatamente, estava tudo do lado, porque estava tudo companheiro desse cara. Eu acho que é isso que o Gabriel falou. Esse termo aqui é porque a gente perdeu, eu perdi a memória. Esse termo aqui estava morando do lado direito, do lado esquerdo, junto com o DDT frio. Então ele, na verdade, continua do lado esquerdo daquela equação. Bom, se não continuar, vocês trocam o sinal dele. Quem for refazer a aula, vai ver que ou é um sinal menos global ou é um sinal mais global na participação. Eu estou acreditando que seja um sinal menos. Então, vai aparecer aqui, vai ficar tudo do mesmo lado, como isso aqui é minha aula. Então aqui nós vamos ter. Vou até colocar assim, ó, botar um sinal mais DI, para poder ficar na forma padrão de uma equação de continuidade, DDT de alguma coisa mais a divergência de alguma coisa, e produzir esse sinal menos aqui dentro. Esse sinal menos aqui para dentro, para poder ficar menos DL, DFI, e só apareceu esse termo aqui, né? Esses dois termos aqui, esse termo aqui, esse termo aqui. Aí esse termo aqui fica também menos. Esse termo aqui é um sinal mais. Tudo isso aqui, roda certo. Beleza. Então, nós estamos diante de uma equação, tipo uma equação de continuidade. DDT de alguma coisa aqui, vamos pensar o seguinte. Vamos dizer que eu multiplique toda essa equação por um sinal menos. Agora vou multiplicar toda a equação por um sinal menos. Esse termo aqui vai ficar menos. Esse termo vai ficar mais. Estou quase acabando essa aula, tá? Mais aqui. Aí vai ficar mais. Questão de multiplicar por sinal menos, só para a gente ficar na forma paralela. Então, aquele primeiro termo ali está dando DDT de alguma coisa que eu vou chamar. Então a gente já sabe lá da mecânica clássica que quando a gente tem a invariância sobre translações temporais, a gente deve ter uma equação de continuidade para a energia e para o momento. Vai estar conservando a energia. Então eu vou tentar interpretar isso aqui, né? A gente já vai ver que estou colocando H propositalmente, H de Hamiltoniano. Vai ser alguma coisa que está contabilizando a energia do sistema. E aqui mais DI. Então aqui eu posso colocar mais a divergência de um certo vetor T, como a gente vai declarar. T igual a zero. Então nós assumimos realmente a forma, né, de equação. Vou voltar para trás, vou dar 5 minutinhos só para me intervalo. Então nós temos algo sobre a forma de uma equação de continuidade para algo que deve, né, quer dizer, pela nossa experiência prévia com a mecânica de partícula, a gente está interpretando como a densidade de energia, deve ser a conservação da energia. Então aquilo que nós estamos definindo, né,
como uma possível densidade de energia é esse termo aqui, né? Então a gente está vendo que a gente está num caminho promissor, porque se o lagrangiano não depende de derivadas segundas, esse termo aqui sendo zero, esse termo não tendo, e esse termo não tendo, o que nós temos aqui é a derivada do lagrangiano em relação à velocidade, que é o momento. Isso aqui a gente está interpretando numa teoria que não depende, num modelo que não depende de derivadas segundas, isso aqui é a derivada do lagrangiano em relação à velocidade. Portanto, isso aqui é o momento. O momento vezes a velocidade. P, Q ponto. Menos L. Estou ignorando esse termo e esse termo, que é a situação usual. Então, a gente tem justamente a transformada de Legendre, que me faz passar do lagrangiano para o hamiltoniano. Então, é razoável interpretar esse H como sendo a densidade de energia do meu sistema. Então, a gente vai associar, deixa eu parar isso aqui. Então, só uma associação, mas o que a gente está observando agora é o seguinte: se o meu lagrangiano agora, se eu tenho derivadas superiores, se eu tenho agora um problema de dependência das derivadas segundas, eu tenho que estender a minha noção de momento. O que é o meu primeiro momento é esse aqui. Esse aqui é o momento, seria a velocidade generalizada, o momento generalizado associado à coordenada φ. Então, quer dizer, esse momento aqui, ele vai ser o usual, quer dizer, que é a derivada do lagrangiano em relação à velocidade. Então, vamos colocar assim, vou chamar isso aqui de φ ponto. Então, dl de φ ponto menos ddt de. Então, a gente tem uma outra velocidade, que é a derivada em relação à derivada segunda. Esse termo aqui é como se aparecesse, né, uma outra, e a gente tem aqui um segundo momento, que é como se aparecesse agora aqui, um segundo momento, que eu posso chamar de um momento associado ao ddt do φ. Então, se quiser, a coordenada, a velocidade é um outro grau de liberdade. Eu não tenho só o campo e a sua velocidade, porque eu tenho a derivada da velocidade. Eu tenho meu lagrangiano, depende de derivada segunda, depende de ddt do φ. Então, esse objeto aqui, ele tem um ddt também no lagrangiano, então ele faz o papel de uma outra coordenada. Então, é como se esse meu sistema, além do campo φ, a derivada do campo φ faz o papel de um outro campo. Eu já vou dar um exemplo claro para vocês sobre isso. Então, esse cara aqui, ele vai ser definido como sendo a derivada do lagrangiano em relação à velocidade desse campo, ou seja, em relação ao ddt de ponto. Da mesma forma que esse momento é a derivada do lagrangiano em relação ao φ ponto, esse momento associado a essa coordenada, ele é a derivada do lagrangiano em relação à derivada temporal disso, quer dizer, a derivada temporal disso é o ddt do φ. Então, esse aqui seria o segundo momento. E aqui eu teria, ó, vezes a própria, né, o ddt do campo. E aqui, então, quer dizer, a estrutura é essa. Aparece o momento vezes o ddt daquele campo. O campo aqui é o φ. Então, aqui aparece a velocidade do φ. Mas o campo aqui para esse momento é o ddt do φ. Então, está aparecendo a derivada do ddt do φ. Então, essa é a estrutura
de momenta. Agora, nós temos então dois momentos generalizados, né? Esse momento, quer dizer, o momento usual, ele se corrige por esse termo aqui. E eu introduzo um momento novo, que é esse momento. Então, quer dizer, tudo está me indicando, já estou dando intervalo, tá? Tudo está me indicando que o fato de ter derivado a segunda, ele está me dizendo, quer dizer, a gente está observando, vamos ver depois fisicamente por que isso está meio assim, vamos dizer assim, meio formal, né? Mas vamos olhar agora um exemplo concreto, uma equação de movimento, que na verdade eu tenho uma duplicação de graus de liberdade. Eu tenho esse campo, φ, ele tem um momento, que é o πφ, mas, devido ao fato de ter derivado a segunda, a derivada do campo, ela não é a velocidade do campo. Ela assume o papel de um outro grau de liberdade que tem o seu momento e que gera essa contribuição, que a derivada dela está aqui. Então, é como se eu tivesse dois campos no mesmo problema. Eu tenho φ e tenho o ddt. O que está acontecendo lá no meu, se eu tiver o meu lagrangiano, eu teria isso aqui, ó, o meio de φ ponto ao quadrado. Quando eu pegasse um campo escalar, o meio de φ ponto ao quadrado. E aí, quando eu tiver um termo que vai ser, sei lá, o meio, vou botar um parâmetro aqui, φ sobre 2, derivada φ ponto, vou colocar assim, φ dois pontos, eu tenho agora esse termo aqui, meu Lagrangiano depende de φ dois pontos também. Esse termo aqui está aparecendo como sendo ddt de φ ponto vezes ddt de φ ponto. Ele está fazendo o papel da velocidade, quer dizer, da energia cinética associada não ao campo φ, mas associada ao campo φ ponto. Então é como se eu tivesse realmente, deixa eu apagar aqui, e aí se a gente olhar para a equação de campo, estou acabando, se a gente olhar para a equação de campo de um Lagrangiano como esse, a gente teria algo assim, ddt, quer dizer, derivada segunda do φ, vamos pensar só um instantinho, só que meu Lagrangiano tivesse essa forma, no meio, só para a gente pegar um exemplo, apagar isso aqui. Depois vou poder apagar. Então, vou fazer o seguinte, vou dar um intervalo. Eu vou trabalhar em cima disso, depois eu faço o exemplo para a gente cacifar, tá bom? Então, são 6h10. Então, 15 minutos, 6h25 a gente se vê aqui. Tá bom?